Se vocês observarem para esse tipo de questão, nós não vamos encontrar um assunto específico. Assinar a alternativa que apresenta uma ideia gramatical ou assinar a alternativa gramaticalmente correta, não especifica assunto. Então, o aluno vai ter o trabalho de analisar tudo, certo? Daquele início ali da sintaxe, na própria relação de concordância, de regência, de pontuação, de ortografia, levando em consideração a acentuação gráfica, enfim, os valores semânticos, que são justamente os sentidos, os significados. Esse tipo de questão é para quebrar mesmo o aluno, né? O aluno, ele não sabe qual é o assunto que vai trabalhar, mas já estou antecipando. Em questão, né, nós não encontramos um assunto determinado, então o aluno vai ter aquele trabalho de sair analisando tudo. Proposta para o nosso encontro hoje. Vamos lá. A sintaxe da regência. Onde vamos encontrar a regência verbal ou ainda a regência nominal. Fiquem atentos, fiquem espertos. No caso da regência nominal, vejam o que eu vou fazer aqui para vocês. Alguns alunos complicam o estudo. Vou trabalhar a regência nominal, ao passo que estou a trabalhar a regência nominal, estou contemplando também, o complemento nominal. E vamos encontrar a regência verbal. Aqui, pessoal, é o que nós mais encontramos nos concursos públicos. Por quê? A banca não vai perder tempo podendo trabalhar a regência nominal nessa contextualização do complemento nominal, porque o aluno que sabe identificar o complemento nominal, ele identifica a problemática da regência nominal. Por quê? Porque nós vamos encontrar substantivos e adjetivos na nossa língua que vão pedir, neste caso, estarão a reger uma preposição. Então, parou, presta atenção. Associar uma preposição a um substantivo, no caso, um substantivo abstrato, ou ainda associar uma preposição a um adjetivo, é uma problemática de regência nominal. Ao mesmo tempo que você contempla essa ideia de associar a preposição ao substantivo abstrato ou ainda a preposição ao adjetivo, você encontra o complemento nominal. No caso da regência verbal, vejam que na nossa língua vamos encontrar alguns verbos que vão apresentar, dependendo do contexto, mais de um sentido, ou seja, mais de um significado. Dependendo do significado deste verbo, ora, ele rege ou não uma preposição. Portanto, pessoal, fiquem atentos à linguagem de algumas bancas, porque algumas bancas trazem esse questionamento da regência verbal junto à predicação, à transitividade ou predicação. Transitividade ou predicação verbal. Ok? Então, para quem vai, por exemplo, fazer o concurso agora da Secretaria de Educação, cuja banca é Sebrasp, vai observar que o edital deixa claro regência verbal, né? A sintaxe da regência. Mas lá no TJ, FGV, a FGV coloca transitividade, a predicação. E esta aula nós já tivemos.
tivemos lá na sintaxe. Lembram que para encontrar o complemento de um verbo, nós vamos fazer a pergunta depois do verbo? Então, nós vamos analisar se o verbo transita ou não. Quando o verbo tem um complemento, nós chamamos de VT, verbo transitivo. Então, ó, transitividade ou predicação verbal nada mais é do que o estudo, certo? Para saber se o verbo pede ou não um complemento, se ele transita ou não. Ele pode ser classificado como verbo, nós já vimos, intransitivo, como verbo transitivo direto, como verbo transitivo indireto, como verbo transitivo direto ou indireto, que é justamente o verbo bitransitivo, aquele que pede dois complementos ao mesmo tempo. E vimos a questão do VL, que é o verbo de ligação, certo? Tivemos até uma observação. Veja o nome do verbo, de ligação, ele tem que ligar. Ligar o quê? Um predicativo ao sujeito. Se esse predicativo não aparecer no meu período, não aparecer na minha oração, o verbo deixa de ser de ligação e passa a ser um verbo intransitivo, ok? Então, voltando aqui. Falou em regência verbal, nós vamos observar, nós vamos analisar, vamos estudar a transitividade ou ainda a predicação, observando, certo, em alguns verbos, em qual sentido o verbo vai reger uma preposição. Então, a exemplo, o verbo visar. O verbo visar, dependendo do contexto, ele muda o seu sentido. Nós podemos encontrar o verbo visar no sentido de mirar. Mirar, apontar. Mas nós podemos ainda empregar o verbo visar no sentido de assinar, por visto. Podemos ainda empregar o verbo visar no sentido de alcançar, almejar, objetivar, ter em vista. Então, é um processo semântico, sim. Por que chega a ser um processo semântico? Porque nós vamos trabalhar o sentido, vamos trabalhar o significado do verbo boa noite, naquele determinado contexto. Se você consegue, através do contexto, identificar que o verbo visar foi empregado com o sentido de mirar, a transitividade, a predicação será direta. Teremos um verbo transitivo direto. Mas, se você identifica que o verbo visar foi empregado no sentido de almejar, alcançar, ter em vista, objetivar, nós já vamos encontrar verbo transitivo indireto, obrigatoriamente com a prep, com a preposição a. Então, temos aqui um caso de regência, certo? O candidato visou o cargo no TJAL. Vamos só fechar aqui, ó. No sentido de por visto, assinar, também vai ser um verbo transitivo direto. Então, sejam espertos, o tempo é curto, né? Então, criem os seus macetes, leva para a prova. Verbo visar só rege preposição, só pede preposição. Só terá uma transitividade indireta, verbo transitivo indireto, quando for empregado no sentido de almejar, alcançar, objetivar, ter em vista. Nos outros sentidos, ele vai apresentar predicação, vai apresentar transitividade direta, ou seja, não vai reger preposição. Vejamos aqui que nesta construção, o candidato visou o cargo no TJ, nós vamos encontrar justamente o fato de visar. Pelo contexto, gente, o candidato mirou, apontou, o candidato pôs visto, ou ele almejou, desejou, objetivou o cargo? Almejou. Pronto. Então, neste contexto aqui, você afirma que o verbo é transitivo indireto, obrigatoriamente com a preposição a.
é a regência do verbo visar no sentido de almejar, alcançar, ter em vista. Então, gramaticalmente correto seria: o candidato visou ao cargo no TJAL. Se no lugar de cargo colocarmos aqui vaga, vocês já vão pegar aqui um truque, a dica, um macete, que é para o nosso segundo momento hoje, que é justamente aquela ideia do correlativo, para você saber se vai ou não empregar o acento grave. De que forma? Vejam que para o masculino, no caso aqui cargo, eu encontro ao. Se no lugar de cargo eu substituo por uma palavra feminina, que no caso aqui vai ser vaga, para indicar a regência do verbo visar, eu vou encontrar o acento grave, ou seja, a ocorrência da crase aqui. Chega a ser uma casquinha de banana no concurso público. Por quê? Porque se você encontra aquele tipo de questão que eu falei, né? Assinale a alternativa gramaticalmente correta, onde ou em que nós não vamos encontrar um assunto específico, a banca pode fazer isso aqui, ó. O candidato visou a vaga no TJ. Opa, e o aluno afirmar: este A tá ok, é a preposição a, regida pelo verbo visar, porque ele está com o sentido de almejar, alcançar, ter em vista. Não. Do jeito que nós vamos encontrar aqui, eu posso afirmar que este A é um artigo. Ok? Onde estaria a regência? Onde estaria a preposição? Estaria justamente indicada através do acento grave. Ok? Nós vamos observar no segundo momento que crase não é um problema de preposição. Boa noite. Crase é um problema de artigo. Ok? A crase, ela só existe em decorrência do artigo. Como você também não pode rotular, nós vamos encontrar casos em que o emprego do acento grave vai ser empregado, não numa contextualização de regência, por exemplo. Duas palavrinhas eu gostaria que vocês armazenassem também nessa questão da sintaxe da regência. O termo regente e o termo regido. Veja que estamos a trabalhar aqui, ó, a problemática do verbo visar. É um termo regente. O complemento dado a esse verbo, ao cargo, nós vamos classificar como termo regido. Regido por uma prep, ou seja, por uma preposição. Certo? Então, neste limiar, observem que trabalhar a sintaxe da regência nada mais é do que você observar em alguns verbos, para a regência verbal, se ele rege, se ele pede ou não uma preposição. Alguns verbos, dependendo do sentido, ora pedem, ora não pedem. Certo? E a regência nominal você associa uma preposição, certo? A um adjetivo ou ainda a um substantivo abstrato. Trabalhei regência nominal, tem um complemento nominal. O candidato está apto. O candidato está apto para o teste. Aqui nós vamos encontrar justamente o adjetivo, ó, apto. Quem está apto a ou para alguma coisa. Temos um termo regente, que pede uma preposição, logo para o teste é o termo regido. Apto é o termo
regente. E vejam que na sintaxe da oração, para o teste é um complemento nominal. É o que complementa o nome apto. É o que complementa o adjetivo apto. Só ressalvando, nós vimos que adjetivos abstratos, né? O complemento nominal está diretamente associado a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. Ok? Não percam, fora de cogitação, né? Perder uma questão no concurso público que trabalhe complemento nominal, que já puxe essa ideia para a regência. No material de vocês, atenção, vocês vão encontrar uma listinha, ok? Creio que esteja aí na página 80, 81. Vocês vão encontrar uma listinha sobre a regência nominal. Em casa, aproveitem agora este fim de semana. Cuidado com essa expressão, fim ou final de semana, viu, gente? É fim de semana mesmo. Gramaticalmente é fim de semana. Eu encontro muitas pessoas com a pronúncia final de semana. Não. Final é o oposto de inicial. Fim é o oposto de início. Então, se nós temos o início da semana, nós vamos ter o seu oposto, que é o fim de semana. Ok? Então, aproveitem este fim de semana para pincelarem a tabelinha sobre a regência nominal. Porque aí é decoreba, ok? E o decoreba não é comigo. Regência nominal é decoreba, é decorar. Os principais adjetivos, os principais substantivos que vamos encontrar na nossa língua que pedem, que regem uma preposição. E dependendo do adjetivo, dependendo do substantivo, pode pedir até mais de uma. Misericordioso. Quem é misericordioso com. Pode ser para com alguém. Certo? Em casa, decorando aí a listinha, a tabelinha da regência nominal. Alguém já conseguiu identificar aí? Qual página? Começa na página 80, que nós vamos encontrar os verbos e vamos encontrar os nomes também. E está tudo por ordem alfabética. Pronto. Mais precisamente na página 82. Situaram-se, página 82. Olha aí, está em ordem alfabética. Ó. A, B, C, ó. Abrigado de. Acessível a. Bem, você tem da letra A, certo? Até a letrinha Z. Nós temos o alfabeto aí, né? Então, para quem já tem prova marcada, não há tempo, né? Isso de fazer o famoso decoreba. Para quem tem prova marcada, vai dar uma pincelada, vai se familiarizar com os principais nomes, substantivos e adjetivos que na nossa língua regem uma preposição e que no nosso dia a dia apresentam justamente essa problemática, porque as pessoas empregam a regência errada. Aí as bancas levam para o concurso, né? Colocam lá, porque no dia a dia está empregado de forma errada. Mas para quem tem tempo, né? Afinal, esta turma é PBC, não tem ainda a prova marcada, aproveita o tempo e decora, né? Você não vai perder nada com isso decorando, você só vai ter a ganhar. Isso, pessoal, vai facilitar, vai ajudar também na produção de texto, né? Vai participar de um certame em que pede-se redação, o que acontece? Na redação eu devo utilizar a competência da gramática, da norma culta. Um erro de regência pode tirar 1/10, e 1/10 pode tirar a sua vaga. Ok? Fiquem atentos. Perguntas até então? Não? Agora, parou, presta atenção. Todas estas informações que foram passadas, vocês já sabem o que é a regência, a nominal, o nome, né?
adjetivo e substantivo pedindo preposição. Averbal, o verbo, termo regente, dependendo do sentido, né? Não são todos que terão regência pelo sentido. Vai ter um termo regido por preposição. Vamos associar tudo isto aqui agora ao pronome relativo, ok? No nosso último encontro, nós vimos a oração subordinada adjetiva, não foi isso? Quem lembra qual foi a característica, o truque, a dica para encontrar uma oração subordinada adjetiva? Quem lembra? Adjetiva? Muito bem, pronome relativo. Pronto. Né? Eu disse a vocês, pessoal, quer encontrar uma oração subordinada adjetiva? Busque ali, ó, um pronome relativo. Nós vamos utilizar agora o pronome relativo na regência. Por quê? Porque podemos associar uma preposição a um pronome relativo. Ok? Então, vejamos aqui. O PR, o que é PR? Ele pode ser anafórico. Ou pode ser catafórico. Pode ser anafórico, pode ser catafórico. Quem lembra? Já falei nesta turma? Já, né? Ana, esquerda ou direita? E o cata? Direita, né? Se o Ana é para a esquerda, o cata é para a direita. Então, vamos ver aqui, ó. Elemento anafórico é aquele que retoma uma palavra já apresentada no seu texto. Pode ser uma palavra, pode ser uma expressão. O que eu gostaria que você entendesse aqui é que a função dos elementos anafóricos é retomar, certo? No caso do pronome relativo, já que vai retomar, ele vai se referir sempre à palavrinha da esquerda. E o catafórico, ó, seta para a direita, ele antecipa uma informação. Ele vai fazer referência à palavrinha da direita. O que eu gostaria que vocês armazenassem é o seguinte. Os pronomes relativos de ideia catafórica, cujo, cuja, cujos, cujas, são empregados, olha o truque, olha a dica, olha o macete, entre substantivos. Estes pronomes aqui, os pronomes relativos de ideia catafórica, são empregados entre substantivos. Então, vamos lá. Entre substantivos. Não admitem de forma alguma Gostei do estudo. Então, pessoal, estes pronomes relativos aqui de ideia catafórica, ou seja, seta para a direita, são empregados entre dois substantivos. E por Nossa Senhora do Calcanhar para trás. Você é uma pessoa feliz. Em todas as minhas aulas, eu consigo observar que você é um ser humano feliz. Né? Porque, gente, ele fica rindo do início ao término da aula, gente. E sem contar que o sorriso dele é maravilhoso. Parabéns. Ok? Oi? Ficou nada, menina. Então, empregamos entre substantivos. E, gente, ó, atenção. Por Nossa Senhora do Calcanhar para trás. Estes pronomes aqui não admitem de forma alguma construção seguida de artigo. Nunca cujo, cuja há. Nunca cujo, cuja há. Construções do tipo: o rapaz cujo o rosto. Construção gramaticalmente errada. Não admitem construção seguida de artigo. A mulher
cuja cintura. Nunca cuja a. O mesmo acontece com os, né? Cujos, os, cujas, as. O que eu gostaria que vocês armazenassem é que não admite construção seguida de artigo. Licença. Gente, olha o outro. Mas que lindo. As princesas da Disney. Gente, olha só. Os anafóricos que... Como eu vou conseguir identificar que a palavrinha que é um PR lá no meu texto? Vimos na aula passada. Começa pelo masculino, gata. O qual, boa noite. O qual. Comece sempre pelo masculino, viu, gente? A gramática, infelizmente, ela apresenta essa ideia machista, ok? Flexão não é masculino, flexão é feminino. Só existe menina, porque você encontra lá menino. Sem menino não tem menino. Isso gramaticalmente, ok? Então, para saber se o que é um PR, eu substituo por o qual, posso substituir por a qual, os quais, as quais. Pronome relativo ainda pode ser o onde, pode ser o quem. Cuidado, viu, gente? O onde é empregado para lugar. Nós devemos empregar o pronome relativo com referência a lugar. A página onde está... Opa! Página é lugar? É espaço físico? É um erro muito comum que eu encontro, certo, quando eu estou fazendo correções, por exemplo, de monografias, essas coisas. Nas correções de monografias eu encontro muito erro no emprego dos elementos anafóricos e catafóricos, né? Em lugar de empregar o isso, que é anafórico, emprego isto, que é catafórico. No lugar de empregar o em que, emprego o onde. Onde é para lugar. Quando falamos em lugar, que é o espaço físico mesmo. Então, a página onde está, opa, gramaticalmente, a página em que está. Agora, nasci, a cidade onde nasci, aqui ok. Porque onde é empregado para lugar, no caso, espaço físico mesmo, ok? Cuidado aí na produção textual. Mais detalhado lá na outra cadeira com meu colega lá de profissão, que essa parte aqui é bem morfologia, certo, gente? Então, voltando aqui, quais são os pronomes relativos de ideia anafórica? Que. Como é que eu vou saber que o que é anafórico é um pronome relativo? Eu tento substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Onde é pronome relativo? Sim, empregado para lugar. Quem? Para a pessoa. Ok? E os catafóricos, cujo, cuja, cujos, cujas, são empregados entre substantivos e nunca vão admitir construção seguida de artigo. Por que frisei aqui seguida de artigo? Porque na última semana, um aluno me procurou e disse que uma questão de direito administrativo, na linguagem jurídica, estava correta, mas se fosse para a gramática, estaria errada. Eu pedi para ver a questão. Estava escrito a cuja. A cuja é cuja a. Olha aí, esse aluno, ele confundiu as informações. Ok? A cuja existe sim, e quando bem empregado, gramaticalmente correto é o que nós vamos ver agora. Parou, prestar atenção.
Vamos ver aqui. O livro, página, me refiro, foi emprestado. Temos aqui um espaço, quem domina vai fazer direto. Quem tem dificuldades vai fazer por etapas até pegar a prática e não errar mais, ok? Temos aqui um espaço. O primeiro passo é você colocar nesse espaço um pronome relativo. Você já sabe que o pronome relativo ele pode ser anafórico ou catafórico. Qual a informação que você tem para matar a questão? Que os catafóricos são empregados entre substantivos. Então, ó, livro, substantivo, página, substantivo. Então, aqui vou colocar um catafórico. Ao saber que vou colocar um catafórico, eu olho para a palavra da direita, porque o catafórico não é para a direita? Olha lá a seta. A palavra da direita é um substantivo. Masculino ou feminino, página? Singular ou plural? Então, o que eu vou colocar aqui? Cuja. Cuja. O aluno é atentado a colocar cuja A. Lembre-se, nunca cuja A. Certo? Só cuja. Pronto. O emprego do pronome relativo foi feito de forma correta. Agora, o que nós vamos buscar? Qual é o assunto de hoje? O que estamos a trabalhar? Regência. Agora vamos buscar regência. Após empregar o pronome relativo, nós vamos observar se depois do pronome relativo existe algum nome, regência nominal, ou existe algum verbo, regência verbal, pedindo preposição. Caso encontremos a preposição, pegaremos e a colocaremos antes do pronome relativo. Então, ó, o livro cuja página me refiro... Opa, parou. O livro cuja página me refiro. Olha o verbo referir-se aqui. Quem se refere a alguma coisa, a alguém. Então, este verbo aqui rege preposição. Vamos pegar a preposição regida e colocá-la antes do pronome relativo. A cuja. Então, gramaticalmente correto, nós encontraríamos esta construção. O livro a cuja página me refiro foi emprestado. O livro necessito foi emprestado. Veja que eu só fiz mudar o quê, ó? Só fiz mudar o verbo, né? Qual a informação que eu tenho? Os catafóricos entre substantivos. Livro, substantivo. Necessito, verbo. Posso colocar um catafórico? Porque o catafórico é entre substantivos. Se não posso colocar catafórico, eu só posso colocar anafórico. Sempre que, atenção, sempre que for possível empregar o anafórico, eu vou começar pela palavrinha que. Vou começar pela palavrinha que. Mas vejam que para saber se o que é um pronome relativo, eu posso substituir por o qual. Pronto. Nós já empregamos o pronome relativo. E agora vamos fazer o quê? Buscar regência. Se encontrarmos algum nome pedindo preposição, se encontrarmos algum verbo pedindo preposição, pegaremos a preposição e a colocaremos antes do pronome relativo. O livro que necessito, opa! Olha aqui o fato de necessitar. Lembrando que a preposição, ela pode ser regida. Ela pode ser regida depois do pronome relativo. Não é antes, não. Você não vai encontrar um termo regendo antes. Só depois. Certo? Em especial na sua oração subordinada adjetiva.
A preposição sairá quando regida da oração subordinada adjetiva. Então, ó, quem necessita de algo. Vamos pegar esta preposição de e colocá-la antes do pronome relativo. Se você usar que, fica o livro de que. Se você usar o qual, você não coloca o de aqui? Aí de mais o o livro do qual necessito foi emprestado. Aí vem aquelas questões de concurso público, né? O elemento sublinhado na linha 25 do texto, aí você encontra lá na linha 25 do texto, de que pode ser substituído por do qual, preservando o sentido e a correção gramatical. Certo ou errado? Certíssimo. É uma questão de regência com pronome relativo. Perguntas que façam agora ou façam agora. Não, ó. Aqui não é um pronome relativo, gente, sim ou não? O que vimos na aula passada? O PR, o que é PR? Inicia o quê? Oração subordinada adjetiva. A preposição vai entrar, né, porque foi regida. Aqui está o pronome relativo. A preposição vai entrar porque foi regida. Vejam o que eu vou fazer. Onde ela termina? O livro a cuja página me refiro, aqui no fato, né, no verbo. O livro de que necessito, termina aqui, necessito. Olha o que eu vou fazer.